psicologia infantil. Imagine você, se é tão difícil para a gente, para nós adultos, né, suportar essa pandemia, passar por uma situação tão difícil psicologicamente para a gente, imagine para as crianças. É muito difícil, as crianças que ficam em casa, muitas vezes, né, ficam agitadas, as escolas estão paradas, as crianças precisam estudar online, acabam ficando em casa ociosos, os pais não sabem o que fazer, né, geram estresse, tanto para quem mora em apartamento, para quem mora também em casa. Apartamento é pior ainda, né, porque é lugar menor. Mas o que fazer diante dessa situação? O que fazer com as crianças? O que falar para as crianças? Quem vai responder para a gente é, então, a psicóloga infantil, a doutora Ana. Boa tarde, doutora. Responda essa pergunta para a gente. O que fazer com as crianças que ficam ociosas em casa? Como é que a gente vai explicar para essas crianças que estão passando por uma situação difícil de pandemia? Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. Então, a criança realmente ela precisa entender e saber o que está acontecendo, né? A gente não pode subestimar as crianças. Então, é importante os pais levarem para as crianças o que está acontecendo mesmo, explicar o que é o coronavírus, explicar as medidas de prevenção. E dependendo de cada criança, da idade de cada criança, a gente precisa levar de uma maneira lúdica, né? E assim, para elas lidarem com esse momento, é preciso, eu tenho dito muito nos meus atendimentos, que a gente precisa desenvolver minimamente uma rotina, né, para essas crianças. A hora de acordar, a hora de fazer as atividades escolares, a hora de brincar em família, né, que é importante brincar em família, entender esse momento como um momento de compartilhar, de se conectar com nossas crianças em família. Então, assim, precisa de uma rotina, porque a criança vai se organizando, o adulto também vai se organizando e previne a ansiedade, enfim, previne essas questões mais angustiantes. Passar por um momento de ansiedade grande, um estresse grande, pode deixar sequelas nas crianças? Sim, pode sim. A gente chama de... esse momento que a gente está vivendo é um momento naturalmente estressor, né? Tanto para adulto quanto para criança. Então, assim, o que eu tenho dito muito é que os pais, principalmente, precisam observar como eles estão lidando com esse momento. Porque a criança, ela é uma esponjinha, ela vai absorvendo o que ela observa. Então, se ela observa a mãe ou o pai mais estressado, né, assim, lidando de uma forma mais negativa com tudo isso, eu sei que é um momento complicado, mas os pais precisam passar para a criança uma certa tranquilidade, né, tentar comentar essas coisas longe um pouco da criança, porque a criança absorve, ela não consegue digerir isso muito bem e pode sim desenvolver uma ansiedade, uma crise, né? Então a gente precisa muito dar esse suporte, a gente como adulto, como pai, precisa dar esse suporte para a criança e levar essa tranquilidade para ela. Ou seja, atenção você aí em casa que tem criança, tem que manter a tranquilidade como os pais, demonstrar aí que é difícil, mas é controlável, para que as crianças não absorvam uma situação como essa, porque, doutora, um outro questionamento. A ansiedade tem idade ou qualquer criança também pode ter? Sim. Não, ela não tem idade. A ansiedade, na verdade, é uma sensação até natural de todo ser humano, né? Se a gente for pensar, a ansiedade ela pode ser até positiva, dependendo da situação, porque a ansiedade que vai prevenir a gente eu vou tomar cuidado aqui para eu não pegar nessa maçaneta, para eu higienizar minha mão. Então, a ansiedade, ela previne essas determinadas coisas que a gente precisa se preocupar. Mas o que a gente tem que entender assim, ela não pode ficar cronificada. Então, realmente, uma criança menor, se ela vive num ambiente muito estressor, se ela não consegue digerir muito bem, ela cronifica aquilo e não tem idade. Por isso que eu digo que, assim, é importante muito o apoio desses pais, né? A compreensão dos pais, essa tranquilidade. E aí vale tudo, viu, Nádia? Vale fazer atividades, vale brincadeiras, né? Vale, assim, as crianças estão em casa e elas têm muita energia, precisam fazer coisas, precisam de movimento. Então, é importante esse movimento, a atividade física, botar uma música, né? Se divertir com essas crianças, aproveitar esse momento em família para
a gente levar é um momento difícil, mas assim, a gente levar boas memórias desse momento em família também para essas crianças.